Ok, pessoal, vamos começar então, né? Só esclarecendo que essa aula está sendo gravada, tá? Deixar ciente todos, então, aí da gravação da aula, ok? Bom, muito bem. Vamos começar, então, o nosso capítulo 4, né? O capítulo diz referente, então, à macroeconomia clássica, moeda, preços e juros, tá? Antes de começar propriamente esse capítulo, eu queria apenas dar alguns contextos, né, históricos aqui, referente ao que era o mundo, né, quando a teoria clássica a respeito da moeda ela surge, tá? Então, algumas questões aqui importantes, tá? Primeiro, vale ressaltar, tá, que entre 1815 e 1914 a economia global esteve alicerçada no padrão ouro, né? Eu não sei, tem algumas pessoas que chegam até na faculdade de economia achando que o padrão ouro ainda existe, tá? Não existe, tá? A moeda, ela é de curso forçado ou fiduciária, ou seja, nós acreditamos na moeda e ponto, mas até 1914 você tinha o padrão ouro, né? Então, o que significava esse padrão ouro? Significava que toda moeda ela equivalia a uma dada quantidade de ouro. Então, por exemplo, aqui o dólar ele equivalia a 20 avos de uma onça de ouro, né? Essa onça, né, é uma medida utilizada aí na Inglaterra, sobretudo, né? Inglaterra, Estados Unidos, e ela equivale a 28 gramas, né? 28,34. Então, enfim, se você quiser saber quanto que valia um dólar, deixa eu pegar uma calculadora aqui, né? A gente faz uma regrinha de 3 aqui, 1 dividido por 20, multiplicado por 28, né? Então, era mais ou menos 1,4 gramas de ouro, tá? 1 grama e 1,4, né, gramas de ouro. A Inglaterra era um pouco menos de um quarto, né? Então, a mesma história, você multiplica aí 1 dividido por 4 por 28, você vai encontrar em gramas, né, quanto que valia, e assim em diante. Então, todas as economias mundiais, elas possuíam essa equivalência em ouro, né, que era o padrão ouro, né? Por que isso acontecia? Porque do século 16, 17, 18, em algum momento, a moeda mesmo, ouro e prata, elas eram o dinheiro da sociedade. Em algum momento, né? Quem conta isso bem, quem tem um livro bacana sobre isso, se não me engano, é o Galbraith, de Dinheiro de Onde Veio para Onde Foi, e que ele vai contando como é que foi esse processo de transição, né? Primeiro era moeda e prata, depois as pessoas deixavam moeda e prata no banco e tinham um papel determinando quanto de ouro e prata que elas tinham, depois elas começam a transacionar por meio desses papéis, depois esses papéis foram ficando menores, o sistema foi evoluindo até que o dinheiro, né, passou a ser utilizado, mas ele tinha esse padrão, né, padrão ouro. E aí, no padrão ouro, era aquilo que eu acabei de falar para vocês, existia uma conversibilidade da moeda e em relação ao ouro. Então, o que acontecia? Se um país conseguia acumular mais ouro, mais reservas de ouro, esse país ele ficava mais rico e a moeda dele passava a valer mais, tá? Se um país começava a imprimir moeda em relação a uma reserva, um estoque de ouro que ele tinha, né, a moeda desse país ela passava a então um processo de deterioração, ou seja, desvalorização, tá? Então, meus caros, o que é importante a gente bater na tecla nesse ponto, tá? Que a nesse momento, ela tinha um teor de uma mercadoria, né? Essa mercadoria era o ouro, ele tinha uma oferta fixa, né? Ele não variava, então era uma mercadoria, digamos assim, que ela não tinha
que a oferta dela não mudava, a oferta dela era relativamente fixa, né? Os países conseguiam acumular, mas não se produzia ouro assim, né? Não tinha fábricas para produzir ouros, era sempre por meio da mineração, uma coisa complicada, e isso acabava fazendo parte da reserva, né? Dos países, tá bom? E aí, então, o que acontece em 1914? Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial, né? E as potências econômicas, elas têm que se endividar para poder, enfim, elas têm que aumentar a produção, entra em colapso econômico, as empresas, elas que produziam determinados bens passam a produzir armas ou passam a produzir panelas, tudo é direcionado à guerra, né? É chamada economia de guerra, ou seja, cheia de restrições, indústria toda voltada ao desenvolvimento armamentista, e aquela confusão toda, e os países mandam o padrão ouro às favas, tá certo? E aí, então, nesse período pós-1914, em que as economias estão fora do padrão ouro, né, começam as grandes patologias macroeconômicas observadas no mundo. A gente sabe da crise de 1929, né? Antes da crise ainda de 1929, você tem uma situação na Alemanha que chama bastante atenção, né? A Alemanha, ela perde a Primeira Guerra Mundial, né? Como nós sabemos, perde a Primeira e perde a Segunda Guerra Mundial, mas já na Primeira Guerra Mundial, ela no final lá, né, entre os acordos realizados, ela deveria pagar a cifra de 33 bilhões de dólares aos vencedores da guerra, sejam em dólares, né, ou seja, o equivalente em ouro, tá bom? Só que a Alemanha já tinha basicamente queimado todo o seu estoque de ouro durante a guerra, então ela não tinha ouro para poder fazer esse pagamento. E aí o que a Alemanha faz? Ela começa a imprimir cada vez mais moeda para sua economia poder funcionar, né? Então consta que já no final da Primeira Guerra, a inflação, os preços tinham aumentado em 140%, tá? Isso é muito para nós, mas nós já passamos por processos de aumento de preço de quase 1000% ao mês, tá? De qualquer maneira, a Alemanha entra numa hiperinflação de 322% mensais na Alemanha, né? Então, por ano vai aumentar 2, 3, 4 mil% os preços, e chega já em 1923, o Banco Central, eu peguei essas informações aqui da Super Interessante, tá? Para não parecer que da internet mesmo, da revista Super Interessante, tem uma boa credibilidade, né? O Banco Central alemão já havia emitido 496 quintilhões de marcos, né? E um dólar varia 4,2 trilhões de marcos. Você imagina isso, uma nota de dólar valendo 4,2 trilhões de marcos. Não sei quanto vocês, mas o meu livro de história, quando fala da Alemanha no período entre guerras, né, mostrava um camarada com um carrinho de mão cheio de dinheiro para poder comprar pão. Então, assim, parece que é exagero, mas não é. Realmente a situação da Alemanha foi catastrófica nesse ponto, né? E por incrível que pareça, nesse momento que surge a figura do Keynes, tá? O Keynes, ele já falava que a Alemanha e os países perdedores não deveriam pagar custos de guerra, né? Indenizações de guerra, e se fosse feito isso, o mundo passaria por uma Segunda Guerra Mundial, tá? Foi dito e feito. A Alemanha ela já entra em colapso econômico em 1923. Você tem a ascensão do nazismo, né? Já em 1929 o nazismo ganha mais força. Isso aí vocês provavelmente já estudaram história econômica ou vão estudar, né?
e disse que a crise de 29 é que, digamos assim, que foi uma das responsáveis, né, pela ascensão do nazismo do poder, dado que aqui a Alemanha estava numa catástrofe total, eles pararam de pagar esses 33 bilhões de dólares aqui, enfim, né, e quando economicamente a coisa vai muito mal, é que nós temos a ascensão desses regimes totalitários, tá? Bom, entre 45 e 46 aconteceu algo parecido na Hungria, tá? A inflação deles foi de 19.800% mensais, então é uma coisa impossível, né, de se imaginar. E o que vale a pena ficar de olho aqui, né? Que toda vez que houve esse crescimento absurdo da inflação, sempre houve, acompanhado, né, a esse crescimento da inflação, houve o crescimento junto da quantidade de moeda, tá? Então, eu estou pegando aqui o final da história, tá? Está na página 73 do livro, simplesmente, depois vocês leiam essa página aqui, mas simplesmente para mostrar o seguinte, né, que quando em todos esses países em que a inflação ela aumentou aumentou muito, né, você também houve um crescimento monetário que o acompanhou. Então, aumentou 322% mensais a inflação, a moeda cresceu 314%. Na Grécia, 365, 220. Na Hungria, 19.800, 12.200, né? Então, isso aqui é a inflação, isso aqui é o crescimento da moeda. Então, é relativamente próximo o crescimento da quantidade de moeda e da inflação. Então, de novo, tá? Lembre-se que nós estamos, então, num ambiente em que os economistas da época vão compreender a inflação como sendo um problema em termos de demanda e oferta, em que você tem o ouro como sendo o cara que dá o valor ao dinheiro, à moeda, né? E aí, quando eu aumento a quantidade monetária sem ter uma base, né, sem ter uma reserva em ouro correspondente, eu tenho essa desvalorização da moeda, porque a moeda em relação ao ouro, ela está aumentando, está aumentando a quantidade de moeda sem aumentar o quantitativo de ouro, tá? Então, se você pensar na moeda como sendo uma moeda de ouro mesmo, né, você está pensando justamente numa relação de demanda e oferta, né? Quando eu tenho excesso de moeda em relação à quantidade de ouro, eu estou desvalorizando, né? Eu estou desvalorizando a minha moeda em relação ao ouro, tá certo? Então, a minha moeda, ela funciona como se fosse uma mercadoria. Apenas para deixar claro para vocês, em 1944, volta o sistema, nós temos o chamado sistema Bretton Woods, que tenta colocar um ordenamento mundial entre as moedas, né, fazendo uma conversibilidade das moedas em relação ao ouro, tá? No sistema Bretton Woods é que surge o FMI, que nós conhecemos hoje, e na formação desse sistema, o Keynes teve uma participação fundamental, né, dada a previsão que ele fez, né, da Segunda Guerra Mundial, ele teve mais voz, né, nesse período aqui da pós-Segunda Guerra Mundial, tentando criar condições para que não houvesse uma terceira guerra mundial, e aí vocês basicamente já sabem, já não teve a cobrança, né, das indenizações, houve o plano Marshall dos Estados Unidos direcionado ao Japão, enfim, aí vai mais para o campo da história do que para macro, mas apenas para nos situar. Tá bom? Então, o que nós estamos aqui fazendo? Nós vamos contar a história desse período, tá? Da forma como os economistas pensavam na questão da moeda nesse período e qual foram as teorias que surgiram daquela época. E essas teorias, elas não se desmancham na história, né? Elas, na verdade, estão aqui até hoje. Então, a base do que boa parte dos economistas entendem como sendo o papel do dinheiro dentro de uma economia tipo assim, uns
80%, 90% do que a gente vai ver hoje aqui. Não é só uma questão de história, é uma questão de entendimento atual sobre o papel do dinheiro na macroeconomia. A coisa não mudou tanto assim. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida? Senão eu continuo. Então tá, quem se manifestou, vamos para frente. Então, entrando de vez no capítulo do livro, né? Na teoria clássica, a quantidade de moeda determina a demanda agregada, né? Que no fundo é isso que nós vamos entender até o final dessa metade do capítulo aí que nós vamos estudar hoje, tá? Então, demanda agregada, nós vimos a oferta agregada na aula passada, né? Na oferta agregada, nós vimos que ela é completamente vertical, né? Determinada por fatores macros, por fatores reais, e aqui nós não colocamos uma demanda agregada. Então, uma demanda agregada, basicamente, é você buscar uma relação entre o nível de preços e o Y, tá? Como essa oferta aqui, ela é vertical e determinada por fatores reais relacionados ao mercado de trabalho, né? Uma demanda, uma curva de demanda, ela é sempre a relação inversa que vai existir entre os preços e o produto na minha economia. Então, no caso, nós vamos encontrar uma coisa assim, tá? Então, ou seja, o nível de demanda agregada é que vai determinar qual que é o nível de preços da minha economia, sem afetar a minha oferta real, uma vez que ela é dada, né, por fatores reais relacionados ao mercado de trabalho, foi o que nós estudamos na semana passada, tá bom? Então, uma demanda agregada, ela sempre é um estudo entre a relação entre o nível de preços e o produto, né, sob a ótica daqueles que estão demandando o produto, não daqueles que estão ofertando. A oferta agregada é quem produz e oferta o produto. E a demanda agregada são aqueles que vão adquirir, que vão comprar esse produto. É aí que nós estamos. Tá? Muito bem. A nossa ideia, então, ela parte, então, do que nós chamamos de teoria quantitativa da moeda, tá? Teoria quantitativa da moeda clássica. Ela é uma relação, tá? Ela é uma identidade, ela é uma identidade em que você vai, por assim dizer, uma identidade, nesse ponto aqui da teoria quantitativa da moeda clássica, ela é uma relação, digamos assim, mecanicista, tá? Não tem muita teoria por trás dela, é como se fosse uma coisa de física mecânica, que força é massa vezes aceleração, se não me engano é isso, não tenho certeza, mas eu não tenho uma teoria por trás, né? É um truísmo, é uma verdade em si mesmo, tá? E ela diz, então, que a moeda multiplicado pela velocidade de transações, tá? É igual ao nível de preços multiplicado pelo volume de transações. Certo? Então, MV, preços, né? Moeda, quantidade de moeda, velocidade com que essa moeda ela está girando na economia, é igual ao nível de preços multiplicado pelo volume de transações. Então, se quiser dar uma lida aqui, né? A velocidade de circulação da moeda mede o número médio de vezes que cada unidade monetária é usada em transações durante o período, e é chamado velocidade da moeda. É esse V aqui, ó. Então, na forma usada pelo teórico quantitativista Ivan Fisher, tá? Ele escreve um livro em 1911, se eu não me engano, deixa eu ver, The Purchasing Power of Money, né? O poder de compra da moeda. Então, no livro aqui no rodapé está falando que é 22, mas a verdade é 1911. Nesse livro, ele defende, então,
essa relação mecânica, né, entre moeda, velocidade, preços e T, tá? Então, aqui é só para anunciar mesmo, M é a quantidade de moeda, V é a velocidade de transação, P é o índice de preço dos índices transacionais e T é o volume de transações. Muito bem. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Bom, o ponto de partida da teoria quantitativa da moeda é a equação de trocas, uma identidade que relaciona o volume de transações pelos preços vigentes à oferta de moeda multiplicado pela taxa de circulação de cada unidade monetária. Essa velocidade de circulação da moeda, que mede o número de vezes cada unidade, é usada nas transações durante o período chamado velocidade da moeda. Eu acho que eu repeti o slide, né? Tudo bem. Bom, pegando um exemplo numérico, então, aqui para ficar mais fácil, né? Ter o volume de transações em função da definição ex post da velocidade. O que é ex post, tá? Depois do ocorrido. Em macroeconomia, nós temos duas expressões em latim, né? Ex ante e ex post. Ex ante, vou escrever aqui. Ex ante e ex post, tá? Ex ante é antes do fenômeno econômico acontecer. Tipo assim, eu coloco uma dada quantidade de dinheiro na poupança, com a taxa de juros nominal de 10% ao ano. E aí eu tenho a expectativa que a inflação durante o ano vai ser de 3%. Então, ex ante, eu acredito que eu vou ter um ganho real de 7%, 10 menos 3, tá? 10% nominal, menos 3% na inflação. Então, ex ante, eu acredito que eu vou ter um ganho real de 7%. Mas aí a inflação foi 5%. Então, ex post, tá? Eu ganhei, na verdade, 5% real, tá certo? E não 7%, como eu estava acreditando. Oi, Juliane, pode falar. Levantou a mão sem querer, Juliane? Ex ante, ex post? Ex ante é aquilo que você acredita, claro, ex ante é aquilo que você acredita que vai acontecer. Então, você coloca uma grana na poupança, a taxa de juros nominal que o banco falou que vai te pagar é de 10% ao ano. Beleza, você tem essa informação. Aí você acredita, você tem expectativa que a inflação vai ser de 3%. Então, 10% nominal menos 3% de inflação, ex ante você acredita que vai ganhar 7% real. Tá? Só que aí, no decorrer do ano, a inflação é de 5%, não 3%. Então, 10 menos 5%, 5% real. Então, ex post, você ganhou 5% real, e não 7%, como você imaginava ex ante. Melhorou? Ok. Então é isso, ok. Então é isso a diferença entre ex ante e ex post. Ex post é toda vez que você fala depois do fenômeno ter acontecido, né? Outras ciências aí, como o direito, utiliza a priori, a posteriori, não é muito diferente disso, não. A priori, tal, a posteriori, mas na economia a gente utiliza ex ante e ex post. Então, ex post, né? Então, depois que você verificou qual é a velocidade, você vai obter essa relação de identidade. Então, se em determinado período o valor das transações da moeda corrente fosse 3.600. Essa questão aqui, ou seja, o preço, né, multiplicado pelo número de transações, do volume de transações. Esse volume de transações, ele vai incorporar todas as transações na economia, né, de bens, financeiras, né?
Então, ele aproximadamente é o próprio produto da economia, né? Porque o produto, o PIB, né, ele quer medir, né, o número de... Ele mede, né, a renda, né, as transações realizadas. Só que, da forma como ele foi definido pelo Fischer, tem alguns problemas de dupla contabilidade que o PIB ele consegue resolver. Então, sei lá, se você produziu algo, vendeu, o cara pegou o dinheiro e aplicou numa coisa, se você junta os dois, você está duplicando a contagem de coisas que aconteceram, né? Você está repetindo, você está contando duas vezes a transação financeira e a produção que aconteceu antes, tá? Mas foi assim que o Fischer, a medida que ele pensou, né, que ele utilizou foi essa, né? 3.600, e aí vamos supor que o estoque de moeda ele fosse de 300 bilhões. Bom, então, a partir dessa informação que vai se transformar em renda e do estoque de moeda que o Banco Central tem em mãos, que ele tem essa informação, você consegue identificar qual que é a velocidade da moeda, tá? Por quê? O que você vai fazer? Isso daqui eu tenho, 3.600, moeda eu tenho, então eu vou passar a velocidade dividindo. Então, 3.600 dividido por 300 vai dar 12. Então, a velocidade, ela está medindo o quê? Quantas vezes que a moeda, ela girou na minha economia, ela foi trocando de mão. Então, em média, quanto que $1 ou cada R$1, ele foi sendo utilizado, tá? Então, o que acontece? Se você está numa economia mais inflacionária, digamos assim, que as pessoas estão meio desesperadas para poder se desfazer da moeda, alguma coisa do tipo, que os preços estão aumentando com certa velocidade, a velocidade da moeda ela tende a ser mais alta, porque você você quer se desfazer, você quer comprar logo antes que o preço aumente. Se você está numa economia mais estável, a tendência é que essa velocidade seja um pouco mais baixa, tá? Mas essa velocidade aí, ela vai ser um conceito muito importante para esses teóricos aqui. Beleza, tá? O que na verdade, então o que acontece, né? Isso aqui eu já tinha falado, né? A variável que representa o volume de transações inclui tanto as vendas e compras de bens produzidos no período, como bens produzidos em momentos anteriores e de ativos financeiros. Então, é uma variável muito mal definida, tá? E aí, então, passa a ocorrer, né? Uma nova leitura dessa equação de trocas aqui, desse truísmo, né? Se você dá uma lida aqui, você vai ver isso. A equação de trocas é um truísmo, não explica as variáveis que contém, né? É simplesmente uma verdade em si mesmo, tá? O truísmo é isso, a tautologia, né? É tudo a mesma coisa. Fischer e outros teóricos ativistas, porém, postularam que os valores de equilíbrio dos elementos da equação de trocas, com exceção do nível de preço, são determinados por outras forças, que é isso que a gente vai dar uma olhada aqui, tá? M é a quantidade de moeda, V é a velocidade de renda que nós já explicamos. E aí, então, vai acontecer essa troca do volume de transações por PY, tá? O P é o nível de preços e o Y é a renda, né? É o PIB que é produzido pela sociedade. Muito bem, qual que é a postulação que está sendo realizada aqui? M, a quantidade de moeda, ela é determinada por fatores relacionados a governos, bancos centrais, período de guerra, né, que naquele momento tinha muita guerra naquele momento, a quantidade de moeda acabava variando bastante. E entra aqui a questão da velocidade da moeda, né? Esse número de vezes que a moeda troca de mãos, né, ela é basicamente tratada, onde é que eu escrevo isso, né, como depois eu volto ali, como uma coisa determinada pelos hábitos e tecnologias da sociedade, né? Então, o que eles consideravam nesse momento? Que a velocidade de trocas, ela era, assim, uma questão de hábito da sociedade, né? Ou seja, em que período que eu recebo o meu salário, né? Se eu vou gastando ao longo do mês,
o quanto que eu gasto, o quanto que eu acabo guardando, o quanto que eu acabo utilizando. Então, digamos assim, em termos de uma média geral, os hábitos da sociedade, né, e os hábitos para esses teóricos clássicos, ele é considerado uma coisa que não muda muito, que as pessoas elas têm persistência nos hábitos dela. Então, aquela coisa do cara que compra o mesmo produto, que gasta uma quantidade mais ou menos, uma renda mais ou menos relativamente fixa com compras de bens ao longo do tempo, uma parte ele vai guardando. O supermercado, o cara não gasta, sei lá, R$500 num dia e R$10.000 no outro. Ele tende, vamos supor, né? Estou chutando, para uma família e gasta R$500 mais ou menos toda semana, uma família de 4, 5 pessoas. Estou viajando aqui, tá, gente? Então, esses caras consideram que essa velocidade da moeda, ela não fica variando, que ela é relativamente fixa, por conta desses hábitos, né, presentes na sociedade. Então, eles postulam que a velocidade da moeda, ela é fixa. Se você ler aqui, né, esse aqui eu estou fazendo esses recortes no livro para te ajudar a estudar também, né, ela não se altera. Então, ele vai falar isso aqui, vai até enfiar cartão de crédito aqui, que é um negócio meio que não tem nada a ver com a época, né? Mas é essa a ideia, tá certo? Que a velocidade, então, é determinada por fatores institucionais que no curto prazo poderia ser considerado como sendo fixo, tá? Bom, então, essa parte M aqui, ela é exógena, né? Ela é determinada pelo governo, e tem o Y. O Y, né, segundo que nós estudamos na aula passada, na visão dos clássicos, ele é também determinado por fatores reais, né, fixamente determinados. Então, eu tenho a quantidade de demanda por trabalho, de oferta por trabalho. O Y, então, ele não fica variando no curto prazo, ele não muda, né? A oferta ela é relativamente dada. Bom, se o Y é fixo, se o V é fixo, pode ser por aqui também, se o Y é fixo, se o V é fixo, você acaba gerando uma relação muito mecanicista entre o M e o P, tá? Tal como aí os fenômenos hiperinflacionários que nós vimos no começo aí da nossa aula acabam nos dizendo o que acontece. Então, se eu aumento aqui a quantidade de moeda, essa quantidade de moeda que tem um lastro no ouro, ela vai gerar um aumento no nível de preços da economia. Tá certo? Bom, se a gente vir para cá, né, é basicamente isso que está falando. A equação de trocas é evidente, um truísmo em si, não explica variáveis que contém. Fischer e outros teóricos quantitativistas, contudo, postularam que os valores de equilíbrio dos elementos da equação de troca, com exceção do nível de preços, eram determinados por forças externas à equação de trocas. Portanto, a equação de trocas servia para determinar o nível de preço, como explica Fischer. Nós achamos que nas condições assumidas, o nível de preços varia diretamente de acordo com a quantidade de moeda em circulação, diretamente com sua velocidade de circulação e inversamente ao volume de transações realizadas. A primeira dessas três relações merece ênfase. Ela constitui a teoria quantitativa da moeda. Por que a primeira, ou seja, diretamente de acordo com a quantidade de moeda? Porque a velocidade e as transações realizadas que vão ser representadas pelo Y, conforme nós falamos, elas são relativamente constantes, elas são constantes no curto prazo. É isso que ele vai falar. O nível real de produto, transações, era uma medida real de atividade econômica, como vimos no capítulo 3. Os economistas clássicos viam essa variável como determinada pela oferta. De forma simplificada, supõe-se que a moeda fosse metálica, como o ouro. Só aqui que ele vai falar, tá? Nesse capítulo, só aqui que ele faz essa menção aqui do dinheiro como ouro. De forma simplificada, supõe-se que a moeda fosse metálica, como o ouro. Mas considerar o papel moeda e os depósitos bancários não complica significativamente a análise, desde que nos limitemos a situações de equilíbrio. A suposição importante era que a quantidade de moeda fosse controlada exogenamente pelas autoridades monetárias. Tá claro isso, gente? Então,
a ideia dos caras era que a moeda, papel, ela tinha um lastro no ouro, tá certo? E essa quantidade de moeda papel era controlada pelas autoridades monetárias, governo ou banco central, dependendo do país, tá bom? Mas essa quantidade de ouro, ela é fixada, ela é constante. Então, se eu aumento o nível de a quantidade de moeda, esse cara, pela teoria quantitativa da moeda, que era um truísmo, ele vai ter uma relação mecanicista nesse caso, como a velocidade é constante, determinada por hábitos fixos. E como a oferta também é constante, ela vai desembocar no nível de preços. Está mal explicada essa história? Está mal explicada. Por quê? Porque eu não estou dizendo como que, teoricamente, está acontecendo essa passagem. Eu estou pegando uma relação mecanicista, um truísmo, MVPY, estou argumentando que V é fixo, estou argumentando que Y é fixo, e daí, como se fosse força igual a massa, aceleração, aumentou a massa, aumentou a força. Aumentou N, exogenamente aumentei os preços. Tá bom, mas como é que esse negócio aí, teoricamente, está acontecendo? Alguém queria falar alguma coisa? Eu escutei um microfone sendo ligado aí. O Y é fixo por conta da aula da semana passada. O Y ele é determinado pela relação de mercado de trabalho, em que a demanda é a produtividade marginal do trabalho e a oferta é a oferta de trabalho, em que há o trade-off lá de lazer e trabalho, e que o cara vai decidir o quanto que ele oferta de trabalho, de horas de trabalho, de acordo com que ele abre mão do lazer dele para poder trabalhar. Quanto mais salário você dá para ele, mais ele oferta em termos de horas de trabalho. Aquilo ali vai determinar qual que é o nível de trabalho da economia. Como a função de produção depende de capital e trabalho, e o capital é fixo no curto prazo, então a quantidade de trabalho determina o Y, que é fixado, então. Se eu aumento o nível de preços, eu aumento a produtividade marginal, aumento a rentabilidade das empresas, mas ao mesmo nível de salário nominal, o cara sabe e entende que o salário real dele está diminuindo. Então ele vai lá e reduz a oferta de trabalho. Ele fala assim, por esse salário aqui eu não vou continuar trabalhando a mesma quantidade de horas que eu estava trabalhando a mais. Para continuar trabalhando as minhas 8, 10 horas por dia, eu vou querer mais salário. Aí dentro da oferta e demanda, você vai encontrar um salário nominal mais alto, que deixa o salário real constante ao longo do tempo. Entendeu? É a situação de equilíbrio. É a situação de equilíbrio. Tá bom, Samuel? Ok. Então, é isso, né? O negócio não está lá muito bom, tá? Porque eu estou numa relação mecanicista, tá? O V é fixo, determinado por fatores institucionais. Até vale a pena dar uma lidinha aqui. Os exemplos que ele dá aqui não é um dos melhores, tá? Ele fala de cartão de crédito, tá? Fatores como período médio de pagamentos de contas do cartão de crédito, ocorrência de empréstimos entre as empresas, afeta a velocidade de circulação da moeda, com certeza. Mas para aquela época, cartão de crédito não existia, né? Então, mas a ideia é válida. Então, para qualquer nível fixo de renda, prazo de pagamento mais curtos leva a uma redução dos estoques monetários médios mantidos durante o período, em decorrência do aumento da velocidade de circulação. O uso frequente de contas de crédito por parte dos consumidores ou de empréstimos entre as empresas também aumenta a velocidade, o número de transações por unidade monetária. Tá? Então, é isso. Estou usando mais moeda, estou trocando mais moeda, velocidade mais alta. Estou trocando menos moeda, velocidade mais baixa. Estou deixando a moeda mais paradinha, a velocidade dela não tá rodando tanto. Aumenta a velocidade, aumenta o uso da moeda, a velocidade aumenta. Tá? Então, para aquela época, a melhor explicação é isso. É o período médio de pagamentos, como né, que as pessoas costumam usar o dinheiro.
voltando, né? Para o Fischer, que escreve o livro dele em 1911, ele não está ele tá preocupado com a relação, uma relação mecanicista, uma relação de equilíbrio, mas ele não está muito preocupado com a questão de demanda e oferta. Por quê? Porque essas questões de demanda e oferta, elas vão aparecer para os economistas, né, que nós chamamos de neoclássicos. Tá? Marshall, Pigou, e os caras ali que, naquela época, estavam preocupados em explicar a economia por meio de equilíbrios entre demanda e oferta. E aqui eu não tenho demanda e oferta. De novo, eu tenho uma relação mecanicista. Tá? Muito bem. Então, aqui que aparecem os economistas ditos, então, neoclássicos, né? E dentro da Universidade de Cambridge, esses caras, então, pegam essa ideia do Irving Fisher, o Irving Fisher, e vai dar uma cara para ela, uma cara de relações de equilíbrio dentro de demanda e oferta, coisa que não tinha no Fisher, e esse pessoal da Universidade de Cambridge, dito neoclássicos, né, querem dar essa cara para eles. Então, esses professores de Cambridge, né, Cambridge, todo mundo sabe que é uma das universidades, a segunda mais antiga do mundo, tem mais de 800 anos, de 1200 e qualquer coisa, qualquer pesquisa na internet aí você vai ver sobre isso. Né? Se você botar o Marshall, o Pigou, vai aparecer esse pessoal todo aí dentro da Universidade de Cambridge. Tá? Eles passam, então, a desenvolver uma teoria para explicar a relação de demanda e oferta da moeda. Tá? Que, de novo, em Fischer era uma relação mecanicista. Para esses caras, que nós chamamos de neoclássico, vai passar a ser uma relação de demanda e oferta. A pergunta fundamental que eles precisam responder nessa teorização que eles vão falando, é basicamente o seguinte, né? A matemática, a teoria quantitativa pode ter ficado claro, mas o que acontece em termos econômicos, né? De que forma as mudanças no estoque da moeda afetam o nível de preços? Em Fischer, a relação é mecânica. Essa pergunta pode ser respondida mais facilmente após consideração de outra variante na teoria quantitativa, a abordagem de Cambridge, né? De novo, na Inglaterra, ou a abordagem dos saldos de caixa. Tá? Muito bem. O que nós estamos, então, interessados em entender, né? E de que forma que nós vamos, então, falar sobre a demanda de moeda dentro, então, dessa escola neoclássica da Universidade de Cambridge, com economistas Marshall, Pigou, e o próprio Keynes participa dessas primeiras formulações. O livro, até na nota de rodapé, fala assim, Keynes participou também dessa primeira elaboração feita pelo Marshall. Lembre-se que o Keynes era discípulo do Marshall, tá? Na fase pré-keynesiana, ou seja, antes do Keynes escrever a teoria geral de 36, ele participou da fase pré-keynesiana dessa teoria sobre moeda que nós temos agora. Tá? Fica meio estranho, mas é isso mesmo, né? Pré-keynesiano, antes do livro da teoria geral, o Keynes ele estava participando. Para explicar a questão da relação teórica, né, que vai fazer com que a moeda, que o excesso de moeda aumente o nível de preços, o que nós temos que considerar dentro dessa explicação toda? Né? As características que a respeito que esses teóricos estavam trabalhando nesse momento, que era, de novo, né, em relação à aula passada, firmas maximizam seus lucros e indivíduos maximizam o trade-off entre lazer e trabalho. Eles querem não trabalhar, ficar à toa, o lazer é um bem, não trabalhar, mas ao mesmo tempo eles precisam trabalhar para obter renda para poder comprar os bens. Né? O cara
não quer ficar, não quer fazer nada, tá, mas ele também não vai poder comprar o carro que ele quer, a casa que ele quer, a viagem que ele quer, então ele vai ter que fazer uma escolha ótima entre o quanto que ele trabalha e o quanto que ele tem de lazer. E aí, nesse caso, é a mesma ideia em termos de moeda, porque a moeda vai ter duas características. Uma característica, ela te traz segurança, os bancos naquela época quebravam, quer dizer, banco quebra até hoje, né? Em 2008, quem estava com dinheiro nos bancos que quebraram na crise do subprime, né? Citibank, Lehman Brothers e os outros que quebraram, perderam dinheiro, né? Não à toa, muita gente prefere deixar o dinheiro no banco estatal da vida aí, que a probabilidade de default, de quebra, é mais baixa, mas o banco quebra. Quando você está com o seu dinheiro debaixo do colchão, ele não quebra, mas também ele não rende nada. Aliás, ele desvaloriza. Então, indivíduos maximizadores de utilidade, eles têm que tomar a decisão. O quanto que esse cara vai deixar, por exemplo, alocado numa conta lá que ele tem acesso facilmente. Naquela época, dá para dizer que o pessoal botava os bobear dinheiro embaixo do colchão mesmo. Hoje em dia isso não faz tanto sentido, mas é outro momento, né? Mas o cara tinha que tomar a seguinte decisão: quanto de dinheiro que ele tinha em mãos, ou seja, acesso direto, porque ele precisava de usar a grana para poder fazer compras, fazer transações e tal. Só que esse dinheiro na mão dele não rende juros. Para obter juros, ele tem que prestar. Que é basicamente isso que esse textinho que trata, né? Então, Marshall começou analisando a decisão sobre a escolha dos momentos ótimos de moedas serem mantidos pelos indivíduos. Uma certa quantidade de moedas seria mantida em razão da conveniência proporcionada nas transações quando comparado a outras formas de armazenar valor, né? Então, uma das características do dinheiro é que ele é um estoque de riqueza. Então, e aí a gente vai trabalhar isso mais depois, mas é um estoque de riqueza, um estoque de riqueza com a liquidez mais alta, né? Todo mundo aceita dinheiro. Se você quer guardar dinheiro, por exemplo, como um apartamento, tudo bem, você tem uma reserva de valor também no apartamento ou numa casa, mas ele não tem tanta liquidez. Se quiser vender, vai demorar um pouquinho ali, né? Aí tem aquela coisa, eu coloco na minha casa, eu compro uma casa, porque casa, terra nunca perde valor, enfim, isso aí é a escolha de cada um, mas é uma forma conveniente de você armazenar o valor, de você manter estoque seu de dinheiro. A moeda também fornece segurança, diminuindo os riscos advindos de não se conseguir liquidez para cumprir obrigações inesperadas, né? Ficou doente, precisou comprar um remédio, alguma coisa, um gasto ali que você não estava esperando, está com a moeda na mão, ok. Mas, como observou Pigou, a moeda mantida nas mãos não gera renda. Assim, a moeda só será mantida pelos indivíduos se seu retorno, em termos de conveniência e segurança, exceder a renda perdida, por deixar de investir em atividades produtivas, e a redução na satisfação por não utilizar a moeda para comprar bens de consumo. Com base nesses critérios, qual seria o montante ótimo de moeda a ser mantido? É basicamente isso. A quantidade de moeda, em termos utilizados para transação, ela é uma decisão ótima por parte das pessoas que têm o dinheiro, né? Entre escolher o tanto que você quer utilizar para fazer as transações, que você tem moeda em mãos ali para poder fazer o gasto, e o quanto que você quer alocar para atividades que vão te gerar algum tipo de juros, tá? Então, nessa época, a principal noção que eles vão ter, né, por exemplo, títulos públicos. Tá? Pouco se fala nesse momento aqui de mercado de ações, por exemplo. Tá? Eles estão com a cabeça muito em questão de títulos públicos, né, porque é um tipo de investimento seguro, enfim, né, essas questões vão ser melhor trabalhadas aí ao longo do que a gente vai evoluindo na macroeconomia. Bom, se você tem, então, uma
uma proporção constante da renda que você vai demandar para poder fazer as transações, então aquela ideia de velocidade da moeda, ela vai entrar então com uma proporção constante da renda nominal, né, ou seja, o nível de preços e o nível de renda real, né, P vezes Y, em que você vai demandar a moeda para poder fazer as suas transações. Tá certo? Então, a ideia que vai chegar aqui para nós é o quê? Eu tenho uma dada quantidade de moeda, e ao ter essa dada quantidade de moeda, eu vou alocar uma parte no meu estoque de riqueza e uma parte no meu conjunto de bens. Eu vou comprar mais bens. Então, vamos supor, eu recebo nominalmente 100. Aí eu passo a receber 120, uma proporção fixa eu vou utilizar para poder aumentar o meu consumo de bens, meu acesso de bens, e outra proporção eu vou guardar esse dinheiro. Tá? E aí que vem a ideia. Se a renda é fixa, se a renda real é fixa, se a renda determinada pela produção ela é relativamente fixa, e eu aumento a minha demanda, e de novo, como a minha renda ela é fixada, como ela não responde, né, ao aumento da minha demanda, ou seja, eu não vou ofertar mais porque as pessoas estão comprando mais, o que vai acontecer, então, é que esse aumento da demanda, ocasionado pelo aumento da oferta de moeda, ele só vai gerar aumento do nível de preço. Deixa eu melhorar a explicação. Então, não está no livro isso, mas graficamente o que eu vou fazer aqui é bem resolve, tá? Assim, ó. Então, vamos supor aqui que eu vou escolher entre vamos supor, então, que essa daqui é minha, lá da micro 1, né? Essa daqui é minha, ou da introdução à economia, isso aqui é meu conjunto de possibilidades, tá? Então, eu vou escrever aqui no eixo positivo, eu vou escrever aqui W, tá? De wealth. E aqui eu vou colocar consumo, tá? Não vou considerar investimentos, não, só para facilitar. E aqui, então, eu tenho uma escolha ótima, determinada aqui pela minha curva de utilidade, tá? Vamos ver. E aí, então, o que vai acontecer? Então, suponha que esse conjunto aqui de restrição orçamentária, tá? Ou seja, se eu não consumo nada, toda a minha renda vai se transformar em W0. Se eu consumo tudo, eu não tenho renda nenhuma, então toda a minha renda que eu obter, eu vou transformar em C0. Supondo essa possibilidade aqui, então eu tenho uma seleção ótima do que eu faço com a renda que eu recebo, que é alocar uma parte em W, vou chamar de W0, e outra parte em consumo e investimento, ou seja, na parte aqui relacionada à demanda agregada, tá? Eu estou chamando de consumo, mas considera aqui consumo e investimento. E aí, esse conjunto aqui de possibilidades, né, dada aqui a minha restrição orçamentária, é determinado pela quantidade de moeda. Então, suponha que alguma coisa aumente a minha restrição orçamentária, ou seja, que eu tenho um deslocamento daqui para cá, tá? Ao acontecer isso, o que vai acontecer é que eu vou poder utilizar, vou poder tocar uma nova curva de utilidade, né, mais alta, com ela as melhores aqui mais serve, e eu vou poder consumir mais, investir mais e guardar mais. Então, eu vou aumentar aqui o meu estoque de riqueza para o que eu guardo para
para W1, né? E vou consumir mais aqui para C1. Ora, essas curvas de utilidade, elas só podem ser acessadas pela quantidade de moeda que eu estou disponibilizando aqui para a sociedade. Nesse caso, eu tinha aqui uma quantidade M0 de moeda. Nesse caso aqui, eu aumentei a quantidade de moeda para M1. É a quantidade de moeda que me permitiu fazer esse deslocamento daqui para cá, tá? E aumentar o meu consumo e aumentar aqui o meu dado. Essa parte aqui do consumo e tal, eu posso considerar isso daqui como aquela proporção K ali que eu utilizo para realizar transações. Eu tenho mais dinheiro, eu vou fazer mais transações. Só que o problema do lado da oferta e da demanda de produtos é que, segundo os clássicos, eu tenho essa situação aqui, ó. Preço, renda, uma oferta agregada fixa. Deixa eu fazer uma oferta agregada fixa, né? Esse Y aqui ele é constante no curto prazo. Determinado pelo capital fixo e pela quantidade de trabalho, né? Determinado no curto prazo pelo estoque de capital físico e pela quantidade aqui de trabalho, tá? E aí, quando eu aumento a quantidade de moeda, o que simplesmente fez foi aumentar a minha demanda, só que a minha oferta ela não responde. Então, a única coisa que vai responder é o nível de preço. Eu estou aumentando a demanda pelos bens sem que eu tenha aqui uma oferta agregada que responda por esse aumento da demanda, tá? Pelos motivos explicados na semana passada. Tudo bem até aí, pessoal? Uma dúvida? Tá certo, então? Então, essa explicação aqui, gráfica que eu estou dando, é ela que corresponde, então, a essa ideia aqui dos neoclássicos da abordagem de Cambridge. Ao ter acesso a mais moeda, na hora que eu otimizo o meu montante ótimo de renda adicional que eu tive, aumentando minha quantidade de moeda, eu vou alocar uma parte para riqueza, uma parte para transações. Como o produto é real, né, ele não responde ao aumento da demanda, né, ele é determinado por fatores reais, o efeito subjacente vai ser totalmente aqui em termos do nível de preço. Tá bom? Bom, é basicamente isso que eu expliquei aqui, que vai estar no livro. Deixa eu ver como é que eu arrumei esse negócio aqui. Tá. Admite-se que a demanda por moeda representa uma proporção K da renda nominal, nível de preço, que eu expliquei, né, multiplicado pelo nível de renda. Como a principal característica que torna a moeda desejável é sua utilidade nas transações, a demanda por moeda dependerá do nível de transações, cuja variação, podemos supor, relaciona-se estreitamente com o nível de renda. A fração ótima da renda a ser preservada sob a forma de moeda K seria relativamente estável no curto prazo, dependendo como na formulação fischeriana dos hábitos de pagamento da sociedade. Em equilíbrio, o estoque de moeda deve ser igual à quantidade de moeda. Então, aumento a oferta, né? A quantidade a mais de moeda, ou aumentando, a moeda deve ser igual à quantidade de moeda. Então, aumento a oferta, né? A quantidade a mais de moeda que eu estou aumentando, isso vai refletir diretamente aqui no aumento da demanda agregada.
Tratando K como fixo a curto prazo e com a produção Y determinada pelas condições de oferta, ou seja, esse tracinho aqui diz que ela é fixa, a equação de Cambridge também se reduz a uma relação proporcional entre o nível de preços e o estoque de moeda. Como na abordagem fischeriana, a quantidade de moeda determina o nível de preço. Porém, agora não é uma relação mecanicista. Você tem uma teoria por trás para explicar. O K, eles pegaram da relação fischeriana, né? Mas a relação entre moeda e preço, agora, ela é resultado da otimização do que os agentes fazem com essa moeda a mais. Pode-se observar, né, que a equação de Fischer, que para V é igual a 1 sobre K, né? Então, de novo, isso aqui não muda, é a mesma coisa da equação de Fischer. As duas formulações nesse ponto são equivalentes, né? Isso aqui eu não vou ler. Isso aqui é importante, apesar das duas formulações da teoria quantitativa serem formalmente equivalentes, a versão de Cambridge representa um passo na direção de teorias monetárias mais modernas. O enfoque de Cambridge percebia a teoria quantitativa como uma teoria da demanda por moeda, tá? Ou seja, da demanda por moeda. A relação proporcional entre a quantidade de moeda e o nível de preço era resultado dos seguintes fatos. Fração da renda nominal que os indivíduos queriam manter sob a forma de moeda era constante, sobre a moeda, né? A fração da renda nominal que os indivíduos queriam manter sob a forma de moeda K era constante, e B, o nível de produto real era fixado pelos determinantes da oferta. Aproveitando a análise de Pigou sobre as formas alternativas da moeda para a manutenção da riqueza, o Keynes atacou a teoria quantitativa, depois a gente fala sobre isso. E os monetaristas, como veremos, como vocês vão ver na macro 2, retornam à teoria quantitativa da moeda. Tá? Então, é essa a ideia aqui. Tá? O Y é determinado por fatores reais, né, constantes, conforme eu tinha escrito ali atrás. Né? Então, o Y é constante, a oferta agregada vertical. E à medida que você está aumentando a oferta de moeda, né, de M1 para M2, depois para M3, você está deslocando a curva de demanda agregada para a direita, né, para cá. E a única resposta que você vai ter é o aumento do nível de preços de P1 para P2, depois para P3. O produto é completamente determinado pela oferta e permanece inalterado. Então, aumentei a quantidade de moeda de M1 para M2, desloquei a demanda agregada, não tenho resposta por parte da produção real, só o nível de preços aumenta. Aumentei de M2 para M3, só o nível de preços aumenta, e assim sucessivamente. Tá? Bom, essa aqui é a curva de demanda agregada, né? Eu acabei que eu pulei para 4.2 em vez de falar da 4.1 primeiro, mas não muda nada. Né? Essa daqui é a versão da demanda agregada, que vem da teoria quantitativa da moeda, e é a história que a gente já falou. Né? Eu estou aumentando a quantidade de moeda, estou deslocando a demanda agregada para a direita, com a ideia que eu já falei para vocês. Né? Eu aumento a minha demanda por bens por ter mais dinheiro. Porém, como a oferta ela é determinada, ela é fixada, todo o resultado que eu tenho em termos de aumento da demanda advindo do crescimento da moeda traduz-se exclusivamente no aumento de preços. Tá bom até aí, pessoal? Até o presente momento está claro? Ou alguma coisa não ficou clara? Tudo bem? Tudo certo? 19 pessoas presentes na reunião, ninguém tem dúvida. Estou me achando o melhor professor do mundo. Bom, só dar uma lidinha então com vocês aqui, né? O que nós acabamos de ver ali foi a curva de demanda clássica.
Então vamos lá. Ó. A teoria quantitativa é a teoria implícita da demanda agregada por produto dentro do sistema clássico. A teoria não é explícita no sentido de focalizar os componentes da demanda agregada e explicar os fatores que determinam seu nível. Em vez disso, na teoria clássica, um dado valor MV implica o nível de P vezes Y, que é necessário para o equilíbrio do mercado de moeda. Isso aqui é o resumo, tá? Se a demanda por moeda exceder, né, por a mais, a oferta de moeda, haverá um transbordamento, spillover, mesmo spillover é o termo em inglês para transbordamento, para o mercado de mercadorias, com indivíduos tentando reduzir, né, ou aumentar seus gastos em mercadorias. Então, esse parênteses aqui é só para você relacionar isso com isso e isso com isso, né? Então, é isso, né? Uma vez que você aumenta a quantidade de oferta de moeda, né, os indivíduos com mais moedas na mão vão tentar aumentar os seus gastos em mercadorias, que vai traduzir em aumento do produto. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Aqui, na verdade, é o que eu expliquei aqui, né, em termos do livro. Mas vamos lá. O tratamento da teoria quantitativa como uma teoria da demanda por moeda no enfoque de Cambridge traz naturalmente uma resposta à pergunta sobre os mecanismos pelas quais a oferta de moeda afeta o nível de preços. Foi a pergunta que nós fizemos lá atrás, né? O que faz a equação clássica da teoria quantitativa funcionar? Suponha que inicialmente a economia esteja em equilíbrio e depois consideraremos os efeitos de uma duplicação da quantidade de moeda. No início, há um excesso de oferta de moeda em relação à demanda. Então, você estava acostumado a gastar 500 toda semana fazendo supermercado, né? Agora você tem aí, sei lá, 600, 700 disponíveis para você fazer mais supermercado. Os indivíduos tentam reduzir seus estoques de moeda visando atingir a proporção ótima entre moeda e renda, através da utilização do excesso de moeda em usos alternativos, como consumo e investimento. Tá? É a ideia que eu já tinha passado para vocês. Se você está com mais moeda na mão, se você está com mais dinheiro na mão, você vai... você tem que fazer alguma coisa com esse dinheiro, né? Então, você tem uma proporção fixa de gasto que você faz, com mais dinheiro você vai gastar mais. Esse aumento na demanda por bens e serviços traz uma pressão de elevação dos preços, na linguagem dos economistas clássicos, a moeda de mais à procura de uma quantidade limitada de bens. Se a produção permanecer inalterada, que é o que acontece no sistema clássico, como seria o caso do modelo clássico, e K for constante, só será atingido um novo equilíbrio após a duplicação do nível de preços. Nesse ponto, a renda nominal e, portanto, a demanda por moeda terão dobrado. Esse era o vínculo direto entre moedas e preços no sistema clássico. Uma oferta excessiva de moeda causaria um aumento na demanda por mercadorias e exerceria uma pressão de alta sobre o nível de preços. Tá bom? E isso foi trazido até os dias de hoje, né? Só que desde a década de 90 nós não falamos em moeda, nós falamos em juros, tá? Mas a relação é a mesma. Como assim? Se o Banco Central, isso vocês vão estudar depois a economia monetária, mas se o Banco Central ele verifica que o nível de transações, que a quantidade de moeda disponibilizada pelo mercado está além daquilo que ele considera um nível adequado para manter os preços estáveis, ele aumenta a taxa de juros e recolhe uma parte desse dinheiro, trocando esse dinheiro por títulos públicos aos bancos. Tá? Na verdade, tudo acaba caindo na taxa de juros que a gente vai ver amanhã. Se tem dinheiro demais, o juros está baixo. O pessoal está emprestando, está com dinheiro e está emprestando a mais. Tá? Se tem dinheiro de menos, ou seja, vamos supor que as pessoas foram num banco lá, o banco emprestou muito dinheiro e as pessoas recolheram, está começando a faltar dinheiro no mercado,
Aí um banco para emprestar dinheiro para o outro, porque eles podem fazer isso também, né? Fazem isso diariamente, cobrando uma taxa, se não me engano, no CDB, eu acho, tá? Agora me escapuliu o nome. Os juros começam a aumentar, o Banco Central ele pode fazer o quê? Ele vai lá e troca títulos, ele paga, né? Ele, ele compra títulos, né? Ele vai comprar títulos e vai colocar mais moeda na economia, tá? Essa questão de moeda e juros, vamos deixar para amanhã, né? Hoje, o foco principal da nossa explicação era falar sobre a relação de moeda, né, no sistema clássico, como moeda a mais gera aumento no nível de preço. A ideia, então, é essa. Eu imprimo mais moeda, penso na Alemanha, vou colocando mais moeda no mercado, as pessoas vão querer comprar mais, ou vão querer comprar, não existe produção, a produção é fixa, ela não responde imediatamente, isso vai gerar o aumento da demanda, que vai se refletir diretamente no aumento do nível de preço. Ok, gente? Alguma dúvida até aí? Então, Samuel, a produção se mantém inalterada por conta dos motivos que nós falamos na aula passada. Essa produção fixa, ela é essencialmente as duas aulas que eu dei semana passada. Você chegou a assistir só para saber? Porque se você assistiu e não está entendendo, aí é uma coisa. Se você não assistiu ainda, aí é outra situação. Responde para mim, por favor. Assistiu. Você lembra lá por que a renda, por que no sistema clássico a renda ela está fixada? Por que você não aumenta a quantidade de produção? Então, lá não aumenta, por quê? Porque se eu aumento os preços, eu aumento o produto marginal da empresa em termos nominais. Os ofertantes de trabalho, vê se lembra disso, vão ter o salário real deles reduzido. Eles vão reduzir a quantidade de oferta de trabalho. Isso vai fazer com que o N, quantidade de emprego, continue fixa, porém o salário nominal aumente. Lembra disso? Então, é por esse único e exclusivo motivo que a renda está fixada. Ela não responde a aumentos do nível de preços. Tudo bem? Então, só para melhorar minha explicação. Então, suponha que você esteja lá na aula passada, demanda e oferta de trabalho, né? E o governo vai lá e dobre não, vai lá, coloque 10% a mais de moeda dentro da economia, tá? E aí vai começar aquele movimento. Em termos gerais, os níveis de preço vão começar a aumentar paulatinamente, tá? As empresas vão querer produzir mais, só que ao mesmo tempo os ofertantes de mão de obra estão sacando que o salário real deles está diminuindo, porque o nível de preço é que está aumentando. E aí o nominal dividido pelo... Ele está percebendo que o nível de compra dele está caindo. Tá? E aí os caras estão querendo aumentar mais a produção ao mesmo salário nominal, e aí os ofertantes que estão com menor poder de compra vão falar assim, pode parar, pode aumentar meu salário nominal. Eu estou sacando que meu poder de compra está caindo. E aí vai ter aquele problema de escassez. Eu quero produzir, eu não quero ofertar, e aí o nível o preço do salário nominal ele vai aumentando até que no final das contas a produção continue a mesma, porque se eu quero produzir mais, só que eu vou ter que pagar um salário mais alto, né, o ganho de produtividade marginal que eu teria com esse aumento do nível de preço está sendo comido pelo salário nominal a mais que eu tenho que pagar para o cara. E aí, então, o que vai acontecer? No final das contas, esse aumento de 10% da quantidade de moeda, que pressionou a demanda agregada, ele vai se refletir. Perdão, esse 10% a mais de moeda que se refletir no aumento da demanda agregada,
ele vai virar todo aumento do nível de preço, ele vai virar toda inflação. Entendeu, Samuel? Porque a coisa está toda amarradinha. Eu aumento 10% para você, eu aumento 10% a quantidade de moeda, as pessoas vão querer começar a comprar mais, o nível de preços vai aumentar, os caras vão reduzir a oferta de trabalho, o salário nominal vai começar a aumentar, e aí, no final das contas, o que vai acontecer no sistema clássico é o salário nominal aumentou 10%, todos os níveis de preços, o nível de preços aumentou 10%, e o produto, em termos reais, é o mesmo que aquele que eu tinha no começo desse processo de aumento da oferta de moeda. Tá? Então, como resultado, todo aumento de oferta de moeda, se eu aumentei a moeda em 10%, os preços aumentam em 10%. Se eu dobrei a quantidade de moeda, os preços vão dobrar, eu vou ter uma inflação se eu tinha P1, vai para 2 vezes P1, que é aquela relação que eu apresentei no começo da aula. Essa explicação clássica, ela é dada para responder aquela explicação no começo da aula em que a Alemanha aumentou, a Hungria aumentou 19.000% a quantidade de oferta de moeda, teve uma inflação de 19.000%. Então, aquele primeiro quadro que eu apresentei, deixa eu voltar nele, aqui, ó, essa teoria, ela vai servir para poder explicar esse fenômeno aqui, ó. Taxa de crescimento monetário mensal 314, taxa de inflação 322. Crescimento monetário da Grécia 220, inflação 365. Hungria 12 mil de moeda, 19 mil de inflação. Polônia 72, 81% de inflação. Inclusive, se você for nos livros textos mais avançados, pegando a década de 80, as economias que mais inflacionaram, que no caso da década de 80 foi da América do Sul, né? Brasil, Venezuela, Argentina, Bolívia, Colômbia, todo mundo passou por um processo hiperinflacionário. Né? Tá a mesma relação, mais moeda e mais inflação. Só que tem umas questões aí que a gente vai melhorar lá na macro 3, que entra a questão da dívida pública, que é uma coisa que a gente não está falando agora. Mas essa coisa da dívida pública é um entendimento posterior também. Tá? A gente está respeitando aqui a cabeça dos caras que formularam essas teorias nesse momento. Mas, posteriormente, a dívida pública entra nessa equação aí, mas vamos deixar isso quieto por enquanto. Tá? Só para te dizer, Samuel, e o demais, a coisa ela vai, as teorias elas vão evoluindo também, não é 100% 1911. A coisa ela vai ganhando uns agregados a mais em termos teóricos. Porém, quando vocês chegarem lá na macro 2, se vocês forem voltar esse vídeo aqui, vale o que eu estou dizendo. Não mudou muito em termos de resultado. Agregou mais explicações teóricas, mas o resultado dos economistas ortodoxos, neoclássicos, hoje ainda relacionam a moeda adicional com mais inflação. Isso não mudou. Hoje, 2021. Tá bom, gente? Alguém tem alguma questão a mais? Então, se não temos mais questões, eu vou, então, parar a gravação, tá? E amanhã retornaremos com a questão dos juros do pensamento clássico. Tá ok, gente? Então, parando a gravação.